resoluções, já que nós invertemos a ordem de votação, né? Gostaria, então, que a Luciene projetasse lá e obtivesse o parecer do presidente da Comissão de Legislação e Normas sobre as portarias e resoluções. Agradecer o trabalho das comissões, das pessoas que trabalharam nessas importantes comissões, importantes para o destino da FEB. Muito obrigado a todos. Outra vez a Comissão de Legislação e Normas sobre o assunto das portarias RE 56/2013 e portarias RE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2014. E resoluções RE 34, 2013 e resoluções RE 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 2014. Interessado a reitoria, eu como presidente. Parecer, a Comissão de Legislação e Normas analisou cada uma das portarias e resoluções em epígrafe e decidiu dar o seguinte parecer, todas pelo encaminhamento. Barretos, 25 de março de 2014. Membros, professora doutora Fernandes Carmato de Rosa, professor doutor Walter Antônio de Almeida, funcionário Carlos Henrique Diniz Buch e a secretária-geral Edna da Silva Julian, e por mim, Rafael Carlos Comelli Lia. Bem, vamos começar então pelas portarias. Gostaria de saber se alguém quer fazer algum destaque nas portarias para que possamos discuti-las destacadamente. Então, mas nós invertemos a ordem, passamos do 3.2 para o lugar do 3.6. Foi a inversão então vamos apreciar agora as portarias. E eu indago, então, se alguém tem algum destaque, quer destacar alguma portaria para a gente discutir em especial. Não. Então, submeto à aprovação as portarias editadas. Aqueles que não aprovam, por favor, se manifestem. Aprovadas por unanimidade, então. Quanto às resoluções, aqueles que tiverem algum destaque de alguma resolução, por favor, se manifeste. Que queira discutir separadamente. Não há destaque. Então, coloco em votação a aprovação das resoluções. Aqueles que não aprovam as resoluções, por favor, se manifestem. Aprovadas as resoluções por unanimidade. O próximo item da pauta é a estruturação, 3.4, estruturação do Departamento de Programas Oficiais, FIES/ProUni, e adequação do Departamento de Tecnologia da Informação. Esse assunto nós já discutimos na reunião anterior do Consul, e o Consul decidiu não votar esse assunto na época, e passando então para a atual reunião. Eu gostaria de pedir ao Vander que desse alguns esclarecimentos sobre a situação do DTI e a situação desse setor de programas oficiais FIES/ProUni.
Está aí atrás, não está? Veja, não. Ah, não, está aqui, ó. O DTI. Esse aí acho que não é bom mencionar, né? Esse outro aqui, né? Deixa que depois, havendo necessidade, né? Então gostaria que o Wander pudesse dar alguns esclarecimentos. Bom dia a todos. Os dois assuntos ali, a gente fala da reestruturação do departamento que vai cuidar de ProUni e de FIES e dos outros programas de incentivo governamental ou institucional para alunos, né? Então, hoje, é um departamento que hoje é tocado por uma única pessoa, é uma área que é conduzida toda pelo Marcos. É uma área que, apesar de lidar com recursos institucionais, recursos federais, de bolsas, de ProUni, de FIES, tem um impacto determinante nas nossas finanças. Porque o atraso no recebimento dos recursos do FIES, que hoje somam quase 30% das nossas receitas, causa um impacto importante, como é fácil de deduzir, para a gente conseguir pagar aquelas despesas que hoje são grandes também, né, especialmente com a inclusão aí da cota patronal. Todos os anos, na verdade, semestralmente, os contratos têm que ser aditados. Então, manualmente, o Marcos tem que seguir um fluxo que é determinado pelo banco, né, pela Caixa Federal ou pelo Banco do Brasil, para fazer toda a validação desses contratos junto a cada um dos quase 1.200 alunos que a gente tem com FIES hoje na FEB. Então, de 6 em 6 meses, essas pessoas têm que ser contatadas, têm que renovar os contratos, e isso gera um trabalho grande, porque, além da toda a parte burocrática, tem um trabalho de contatar essas pessoas, de pedir para que elas entrem no site, informem seus dados, de que peguem os documentos, levem até o banco, porque o fluxo depende de interação do aluno, da instituição concedente, que é a FEB, e do banco, né? Então, todas essas entidades têm que interagir entre si para poder fazer a revalidação dos instrumentos de contrato que cada aluno tem para validar o seu FIES. Só depois disso tudo feito é que o dinheiro do FIES começa a entrar. Então, a necessidade, o FIES já dava muito trabalho para o Marcos, mas ele vem crescendo a uma taxa de 50% ao ano. Nós estamos falando de um único programa institucional. Vale lembrar também que a gente está pedindo o ProIES, que vai ser um novo programa que vai inserir ainda mais um trabalho para que esse departamento que a gente quer criar conduza. Dele vai ficar dependente a gente dar conta de pagar parte daquele parcelamento, né, 90% do parcelamento que a gente tem, a gente vai conseguir pagar através de bolsas. E se a gente não tiver a regularização desses alunos dentro do sistema do ProUni, porque o ProIES e o ProUni terão sistemáticas muito semelhantes, a gente não vai conseguir fazer a convalidação dos valores dos 90%. Ou seja, dependemos mais uma vez do trabalho desse departamento, isso vai ter um reflexo financeiro. Se eu não tenho alunos suficientes, eu não tenho como usar as bolsas para pagar, eu tenho que pagar em dinheiro. Então, aquela parcela que a gente estima pagar R$5.000 por mês, pode virar 50 se eu não tiver aluno. Então, é importantíssimo para que a gente tenha isso tudo determinado. Acho que todo mundo conhece o trabalho que o Marcos executa. O Marcos, por mais competente e habilidoso que seja, ele já há alguns anos não consegue desempenhar todas as tarefas sozinho. Ficam sob a responsabilidade dele não só essa parte de FIES, ProUni, ProIES, Escola da Família e tudo mais. Fica também algumas tarefas mais complexas da própria secretaria, que ele acaba acumulando. Isso tudo atrapalha bastante o trabalho dele e acaba comprometendo de alguma maneira a parte financeira. Bom, essa é a justificativa da questão da estruturação do departamento, que a gente está pedindo um funcionário a mais para trabalhar com ele. Ele vem se virando hoje com estagiários, com guardinhas, e a produtividade dessas pessoas não é a mesma de um profissional que esteja na casa, que pode se dedicar e inclusive substituí-lo na ausência dele, que é uma outra preocupação muito grande que a gente tem. Se a gente tiver qualquer problema com o Marcos, não pensando no mal dele, mas pensando no bem, se ele for aprovado em um concurso e resolver nos deixar, a gente vai ficar literalmente na mão. A gente precisa ter um outro funcionário que ande junto com ele para conseguir substituí-lo na ausência dele. Falando agora do DTI,
o departamento que eu trabalhei desde que eu entrei na FEB, eu entrei dentro do departamento de tecnologia, então desse eu falo com mais segurança, né, com bastante propriedade, porque eu estou lá desde 94. Então eu vi o departamento de tecnologia, que nem tinha esse nome na época, ter mais de 5 vezes o número de funcionários que tem hoje. O departamento de tecnologia já chegou a trabalhar com 12 pessoas. Hoje a gente tem 2 funcionários lá. E por conta das dificuldades pelas quais a gente vem passando, as reposições foram sempre sendo adiadas. Sai uma pessoa, adia, sai uma pessoa, não repõe agora, não repõe agora, e a gente vem se virando, cometendo inclusive alguns erros mesmo, né, de colocar ali trabalhando gente que não foi formalmente contratada. E isso é uma preocupação que a gente teve de resolver com a formalização de um processo, de um concurso, né, de um processo seletivo público. E esse processo seletivo público fez um processo todo regular, onde foi divulgado, as pessoas tiveram condições de concorrer, não houve nenhum tipo de favorecimento, até porque quem fez o processo todo foi uma empresa, foi uma fundação ligada à Unesp de Rio Preto, que é a FAPERP, e a gente precisa desse recurso para resolver a situação. Fato é que a gente tem lá no Departamento de Tecnologia hoje apenas 2 funcionários, o Suzimar e o Serginho. Saíram, desse passado mais recente que a gente tem, o Eduardo e o José Ricardo. Os 2 foram aprovados num concurso e saíram. Além disso, houve o falecimento do Bruno, que vocês devem se lembrar também. Então, num curto espaço de tempo, a gente ficou com 3 funcionários a menos. 3 funcionários que faz muita diferença e que podem, de maneira determinante, complicar o andamento do departamento. A gente já tem dificuldades com essa equipe diminuída, e sem essas 2 pessoas em específico, né, que também são essas 2 contratações que a gente está pedindo para fazer, a reposição do Eduardo e do Zé Ricardo, a gente vai ficar ainda mais exposto a situações. Tá? A colocação é essa, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso falar depois. Muito obrigado. Bem, antes de colocar em aprovação, gostaria de pedir a prorrogação da nossa reunião por mais 1 hora, já que chegamos às 12 horas. Aqueles que não aprovam a prorrogação, por favor, se manifestem. Aprovada, então, por unanimidade. Gostaria de reiterar as palavras do Wander. Aliás, é um dos objetivos específicos que nós apontamos. Nós precisamos modernizar, aprimorar tecnologicamente a nossa administração e também o nosso setor acadêmico. E o coração disso tudo é o DTI. Né? Se nós não tivermos pessoas que entendem dessas tarefas capacitadas, nos cargos adequados, nós não iremos conseguir esse aprimoramento. Consequentemente, os demais objetivos também ficam todos frustrados. Né? Então, essa solicitação é inteiramente procedente, e nós esperamos a aprovação do plenário. Compreensão de que nós temos que consertar o avião com ele em pleno voo. Não tem como parar para poder consertar o avião. Tá certo? Gostaria de saber se alguém tem alguma observação a fazer, se quer se manifestar a respeito. Não havendo, gostaria de submeter, então, a aprovação, a estruturação do Departamento de Programas Oficiais FIES ProUni, e adequação do Departamento de Tecnologia da Informação, que implica na criação de 1 cargo de escriturário e 2 cargos de analistas. Aqueles que não aprovarem, por favor, se manifestem. Aprovado por maioria, com o voto contrário do professor Walter Bernadelli. Mas eu perguntei.